Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos e queridas? Bom, temos falado bastante aqui sobre gênero, sobre socialização, né? Sobre essa diferença de como as crianças são ensinadas, né? De que menino tem que ser de um jeito, menina tem que ser de outro, e a gente acaba criando mundos diferentes, né? Para um e para outro. E a gente precisa também pensar em como é que a gente vai fazer para mudar isso, né? Conversando é uma boa forma, discutindo esses assuntos, entendendo que isso está errado, que a gente tem que mudar essa dinâmica, mas também começando por nós mesmos, né? Adultos têm que começar a se policiar para tentar. Claro que a gente não vai conseguir, porque fomos socializados a vida inteira. São coisas que já fazem parte até da nossa personalidade. Mas algumas coisas a gente pode mudar sim. E eu acho que o comecinho de tudo para quebrar esse ciclo seria começar a educar as crianças de uma maneira diferente. Claro que a gente entende que a socialização não é feita só em casa, né? É ali que começa, porque o primeiro contato que a criança tem com o mundo é ali na família, né? Com pai, mãe, quem cria, né? Na verdade. Então é o primeiro contato com essa tal socialização é ali, né, na família, em casa. Depois isso vai se expandindo para a escola, para círculo de amizade, para clube, para igreja, para tudo, né? Então a socialização ela não se prende só, ela não se resume, melhor dizendo, à casa, à família, mas naquilo que a família puder já começar da maneira certa, né, e ir fazendo com que a criança entenda que aquilo é o certo, que mesmo que ela aprenda diferente lá fora, o certo é o que ela está aprendendo dentro de casa, já é um bom começo. Como é que se faria isso? Começando, gente, entendendo que a gente não tem que ensinar, criar crianças visando essa diferença de sexo, né? Meninas têm que ser tratadas de uma forma, meninos têm que ser tratados de outra forma, meninas têm regras próprias, meninos têm outras regras. A gente tem que acabar com isso. Então já começa nesse entendimento de que a criança será criada para ser uma pessoa que tem seus direitos e suas obrigações, e elas são as mesmas, tanto para meninos quanto para meninas. Lembrando da diferença entre os sexos, ela é importante, né? Ela tem que ser respeitada. Lembrando que certos comportamentos, tendências, né, são inerentes ao sexo, às diferenças físicas dessas duas pessoas. Suponhamos lá que uma família tem um casalzinho, né? Tem um menino e uma menina. Então, assim, a gente tem que respeitar essas diferenças. A principal delas é que meninas são fisicamente mais frágeis, vamos dizer assim, né? São mais fraquinhas, né? Elas não têm a mesma força física que um homem. A gente já tem que deixar essa diferença bem definida. Por quê? E acabar com essa dinâmica de que essa força tem que ser usada para proteger a mulher. Não tem. Por que não tem? Porque se ela não for agredida, e ela vai ser agredida por um homem, ela não precisa ser protegida. Então a gente já tem que começar a quebrar essa lógica aí. Onde que essa força física pode ser usada em benefício da mulher? Na hora que ela precisar, né? Na hora que ela não conseguir. Né? Sei lá, um casal tá lá, né, arrumando a casa, os dois arrumando a casa, e aí a mulher vai fazer alguma coisa, arrastar um móvel, pegar alguma coisa que é muito pesada para ela, e aí o homem ajuda nessa hora, né, a arrastar o móvel, a pegar alguma coisa pesada e pronto, acabou. Né? E aí ela continua lá na hora que ela precisar novamente, ela pede ajuda nesse sentido. Pronto, acabou. A ajuda acaba aí. Porque não precisa. A mulher é capaz de fazer todas as coisas que um homem faz, menos pegar alguma coisa muito pesada, arrastar alguma coisa muito pesada para ela.
Agora, isso de uma maneira geral, né? Porque existem mulheres que são mais fortes do que homens, por exemplo. Então, né? Agora sim, gente, é ensinar as crianças respeitando as idades, conversando com essas crianças sempre, respeitando essas crianças também, porque as crianças, apesar de serem crianças, merecem ser respeitadas, merecem ser ouvidas, né? Então, assim, a conversa é essencial. Já ensinar ali, né, a criança a ter essa dinâmica da conversa, de ouvir, depois falar, né, ser ouvida, ter esse tempo para se explicar, essas coisas todas. Então, assim, já começa aí, né? Ensinando que meninos e meninas têm as mesmas obrigações e os mesmos direitos. Então, assim, meninos e meninas precisam aprender a cozinhar, por quê? Porque comem, porque se alimentam. Ah, mas é uma criança rica, ela não vai precisar nunca cozinhar para ela mesma, porque ela terá milhões de empregados. Não interessa. Tem que saber a si mesmo, sabe? Tem que saber a si mesmo. Porque se não tiver? Vai comer como? Vai pedir, por favor, alguém para fazer comidinha? Não, né? Então tem que ensinar a todo mundo a fazer comida, porque todo mundo come. Meninos e meninas comem, portanto, precisam aprender a cozinhar. Gente, respeitando as idades, sempre, 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 sempre. Né? Não vai colocar uma criança de 5 anos na beira de um fogão para aprender a cozinhar, né? Por favor. Então, assim, meninos e meninas têm que arrumar a casa. Ninguém está ajudando ninguém. Por que tem que aprender a arrumar a casa? Porque elas moram na casa. Então essa casa tem que ser limpa. E os pais têm que ensinar sim. Tem que aprender a arrumar a própria cama. Por quê? Porque dorme ali. Então tem que aprender. Então não é a menina que tem que fazer e o menino fica lá de boa só assistindo. Não, os dois têm que fazer. Sabe? Da mesma forma. E já ensinar que ninguém está ajudando ninguém. Está fazendo porque é um dever. É uma obrigação fazer. Tem que fazer, tem que aprender porque tem que fazer, porque mora naquela casa, sabe? Tem que lavar a louça sim. Sujou, não comeu? Não sujou a louça? Então tem que lavar, tem que aprender sim. Ah, mas não vai precisar nunca fazer isso. Vai sim, uma hora ou outra vai. Uma hora ou outra vai ter que fazer, sabe? Então não custa nada aprender, tem que aprender sim, todo mundo tem que aprender a fazer essas coisas. Então assim, essa dinâmica já é quebrada ali. Por quê? Porque o menino já vai entender que tem que respeitar a menina sim, porque ela é igualzinha a ele. Ela tem os mesmos deveres que ele, ela tem os mesmos direitos que ele, sabe? Então já vai começando a aprender a respeitar mais as mulheres. Porque, vejam bem, você pega... Tô usando esse exemplo do casalzinho, né? De menino e menina, porque eu acho que fica bem mais fácil. Então vamos lá. A mãe diz para a menina: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E o menino está lá sentadão, vendo televisão. Porque ele não precisa, porque ele é homem. Ele vai aprender a respeitar uma mulher como? Dessa forma. Porque ele já está sendo ensinado que ele não precisa, que quem tem que fazer é a mulher. Então ele já está sendo ensinado que ele está acima, de que ele tem privilégios. Sabe? De que as obrigações dele são outras. Então, quando você ensina ali, já desde muito novinho, já desde pequenininho, sabe? Que ele tem os mesmos direitos e que ele tem os mesmos deveres, automaticamente ele já vai começar a reconhecer aquela outra pessoa ali como um igual, né? Com as diferenças físicas que ela tem, aquela coisa toda, mas uma pessoa igual, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. É isso que meninos e meninas precisam aprender. E elas vão aprendendo também a se impor. Porque eu tenho o mesmo direito que ele, eu tenho os mesmos deveres, mas também tenho os mesmos direitos. Sabe? E isso tem que ser feito nas brincadeiras também. Qual o problema de dois irmãozinhos brincarem de boneca? E o menino pode brincar disso também, não tem problema nenhum. Assim como ela pode brincar com os carrinhos dele, ela pode jogar bola com ele, ela pode fazer todas essas coisas e ele também. Sabe? Agora, a gente não precisa fingir que sexo não existe. A gente não precisa fingir que a sociedade ali fora separa meninos e meninas. A gente só precisa ensinar que eles precisam se respeitar. Então, assim, nós temos que respeitar
o sexo porque ele existe, porque ele é de verdade, ele é real, e temos que tentar acabar com essa coisa de criar estereótipos de gênero, de criar papéis, de criar regras diferenciadas para um e para outro, de parar de criar mais direitos para um e mais deveres para o outro. Ambos têm que ter os mesmos direitos e deveres. É simples. Só assim irão se respeitar lá na frente. É assim que a gente vai quebrar esse ciclo. Sabe, essa coisa de que mulher tem que ser desse jeito, homens têm que ser daquele outro jeito. A gente precisa ensinar que a menina, ela não precisa ser a frágilzinha, só porque ela é um pouco menos forte fisicamente do que o homem. Isso não quer dizer que ela é a frágilzinha, que ela é um bibelô, que ela é alguma coisa feita de cristal, porque se bateu, encostou assim um pouquinho, quebrou. De que se pegar alguma coisa mais pesada vai quebrar, cair os braços. Não, a gente não precisa criar meninas assim. A gente pode criar meninas normalmente. E a gente também não precisa criar os meninos para se impor através da agressividade, através da violência. Ele não precisa disso. A gente precisa romper esse ciclo. A gente precisa parar de criar crianças para se tornarem monstrinhos lá na frente. Saber dizer não, mas saber dizer não não é daquele jeito também agressivo para cima da criança, né? É dizer não, explicar, olha, isso não pode, por isso, por isso, por isso e por isso. Ah, mas e se a criança não obedecer? Vocês têm que criar limites. Vocês têm que impor limites. O limite é a violência? Não, o limite é o aprendizado. E esses limites eles têm que ser criados desde muito pequenininhos. Sabe? Esses limites têm que ser impostos ali, desde o comecinho, porque senão a criança não vai entender quais são os seus limites. Né? Então, voltando, precisamos quebrar esse ciclo. Como que a gente vai quebrar esse ciclo? Parando de socializar essas crianças dessa forma torta que a gente vem ensinando desde sempre. Né? Direitos iguais, deveres iguais para meninos e para meninas. Agora, esse assunto não acaba aqui não, porque depois a gente vai conversar sobre como os adultos podem também quebrar esse ciclo, mesmo que já faça parte da vida deles, mesmo que a gente já tenha sido socializado desde cedo dessa forma, dá para quebrar algumas coisinhas assim. Não dá para romper com tudo, porque é impossível, foram décadas de criação. Então não dá para mudar tudo de uma hora para outra. Mas a gente pode ir se policiando sim, a gente pode tentando quebrar algumas coisinhas sim, é disso que a gente vai falar num vídeo lá na frente. Bom, queridos, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.